Bom dia, alunos! Vamos começar mais uma semana, mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar o descritor 4 do SPAES, né? Nas últimas aulas a gente tem feito isso, né? A gente tem estudado os descritores do SPAES, já estudamos o 1, o 2 e o 3. Hoje chegou a vez de nós estudarmos o número 4. Qual é a habilidade, envolvida nesse descritor número 4? É a habilidade de você interpretar textos não verbais ou então textos que articulem ao mesmo tempo linguagem verbal e não verbal, tá bom? É interpretar textos só com linguagem não verbal ou então interpretar textos que articulem linguagem verbal e não verbal. Antes da gente passar para as questões, porque eu sempre gosto de mostrar questões exemplo, de resolver questões exemplos com vocês, eu queria hoje que a gente pensasse um pouquinho, antes das questões, pensasse um pouquinho a respeito dessa linguagem verbal e não verbal. Vamos recapitular para quem não lembra mais direitinho, como é que é isso? A linguagem verbal é aquela linguagem em que eu me utilizo de palavras. Então, toda comunicação em que eu utilizar palavras, seja palavras escritas ou palavras faladas, é porque é uma comunicação verbal, tá bom? Então, vamos pensar nessa situação de agora, em que eu estou falando para vocês, em que eu estou tentando explicar para vocês, nesse descritor 4, essa linguagem verbal e não verbal. Então, numa situação como essa, para fazer essa comunicação com vocês, eu estou utilizando linguagem verbal. Estou usando palavras, linguagem verbal, certo? Mas existem outras comunicações em que eu não uso palavra nenhuma. Por exemplo, vamos pensar na comunicação que existe entre um semáforo e os seus motoristas e os seus pedestres. Então, o motorista ele vem seguindo lá na rua, o pedestre vem seguindo lá na rua e ele se depara com o semáforo. O semáforo ele não tem nenhuma palavrinha escrita nele, mas pelas cores, tanto os motoristas como os pedestres, eles vão saber se orientar. Eles vão saber se é o momento de parar, se é o momento de seguir, se é o momento de prestar atenção, só pelas cores. Então, existe ali uma comunicação sem utilizar nenhuma palavra. Então, é uma comunicação não verbal, certo? Então, eu posso me comunicar com as outras pessoas usando palavras, linguagem verbal. Posso me comunicar com as outras pessoas sem usar palavras, linguagem não verbal. E eu posso ainda utilizar as duas coisas simultaneamente. É o que acontece comumente nas tirinhas. Nas tirinhas, geralmente é assim, você acompanha a imagem dos personagens fazendo lá as ações e você também lê as falas desses personagens. Então, você entende o que acontece ali pela junção do que é verbal com o que não é verbal, tá certo? Então, tem comunicação com linguagem verbal, com linguagem não verbal e tem comunicação que se realiza com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora sim que a gente lembrou, como é que funciona essa parte, vamos passar para as questões. Primeira questão de hoje, ela se baseia nessa tirinha. Vou ler e quero que vocês acompanhem, É o menino, se eu não me engano esse personagem é Calvinho o nome dele, Ele diz assim, Ei, o que aconteceu às árvores daqui? Quem cortou o bosque? Tinha um montão de animais nestes bosques, agora é um poço de lama. A placa diz, futuro local dos condomínios Planície Sombreada. Os animais não podem pagar condomínios. Planície Sombreada, a única sombra que eu vejo é a das máquinas de terraplanagem. Então, na conversa entre os dois personagens, nós percebemos que eles estão diante de um cenário de natureza devastada e tinha bosque lá antigamente, agora a natureza está devastada e esse local ele foi limpo, ele foi devastado para que seja construído um condomínio no lugar. O menino, ele fica revoltado porque aquele lugar era um lugar dos animais e os animais não vão mais ficar lá, os animais não vão poder pagar os condomínios, Ele fica furioso com isso. Então, observando a tirinha, dá para vocês perceberem que tem uma fala do menino no último quadrinho,
e que foi colocada uma letra um pouco maior, um pouco mais destacada das demais. Então, o que é que indica essa letra maior? A pergunta que nos é feita é justamente essa. O trecho, os animais não podem pagar condomínios, foi escrito com letras maiores no texto para quê, né? Aí tem aqui as opções, letra A, B, C e D. A resposta é a letra D, para ressaltar que o personagem está gritando. Nas tirinhas, né, pessoal, é comum que para se destacar a fala de um personagem, para que se evidencie, né, que ele está gritando, que ele está furioso, que ele está ali no estado emocional mais alterado, digamos assim, é comum que se dê um destaque para essa letra, se coloque ela maior, ela mais escura, ela diferente das demais, para que chame mais a atenção do leitor, certo? Então aqui, quando você observa a parte verbal, quando você observa também as imagens, você vê a expressão do garoto, ele está furioso, né? Ele está assim abrindo os braços, ele está com a boca assim bem aberta, para indicar que está gritando, né? Está com raiva. Então, quando você une aquilo que é verbal com aquilo que não é não verbal, você pode concluir que essas letras assim maiores, né, junto com a expressão do menino, indicam que ele está gritando. Então, resposta para a primeira questão aí de exemplo é a letra D, essa letrinha maior indica que o menino está gritando. Você percebe isso tanto pelo que está escrito, como também pela imagem, pela expressão do garoto. Segunda questão, exemplo. Tem aqui um cartoon, pessoal, que o título dele é Focos do Mosquito. E aí você percebe, né? Tem um local com vários objetos, tem balde, tem pneu, tem um tambor, tem uma garrafa, né? E em todos esses objetos tem água parada. Nós sabemos que água parada não é bom, né? A gente não deve manter em casa de forma nenhuma água parada, porque lá pode se acumular, né, os focos aí do mosquito gerador da dengue, da zika, da chikungunya. Então é comum que os agentes de endemias, né, façam visitas às casas no sentido de limpar, de orientar a população a não deixar acumular essa água para que a gente não sofra uma epidemia aí de dengue, né? Como nós já tivemos, infelizmente, aí nos outros anos. Então você está vendo aí o local com essa água e à frente você vê um personagem, que esse personagem ele também tem água parada na cabeça, né? E ele diz, ó, aqui no meu quintal ninguém mexe. Então é aquele homem teimoso, né? Cabeça dura, como a gente costuma dizer, né? Cabeça dura, a cabeça dele aí tem água parada, né? Ele não consegue perceber a importância dessas medidas, né, de combate a esse mosquito, né? De combate à dengue, à zika, à chikungunya. Então a pergunta é: observando na charge os aspectos da linguagem verbal e da não verbal, pode-se afirmar que se trata de uma crítica a pessoas. Olha, que tipo de pessoa é essa que está sendo criticada aí na charge? A resposta é a letra C. São pessoas contrárias às medidas de prevenção contra a dengue. Esse homem ele está se mostrando claramente, que ele é contrário a essas medidas. Ele não quer que nada seja alterado no quintal dele, ele não quer que essa água parada seja eliminada da casa dele, tá bom? Então, fiz aí duas questõezinhas com vocês, analisei duas questõezinhas com vocês, questão 1, questão 2, todas duas bem simples, bem fáceis, né? E agora é a vez de vocês. Depois do link aí do vídeo, né, desse vídeo, eu coloquei também um link com um formuláriozinho do Google com algumas questões envolvendo esse descritor 4, tá bom? Quero que vocês resolvam essas questões com calma, com atenção, não tenham preguiça, deixem aí a preguiça de lado, respondam tudo com atenção, marquem uma questãozinha só, uma letrinha só para cada questão, tá bom? E se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar alguma coisa, é só me procurar, é só mandar mensagem aí pelo WhatsApp que eu respondo vocês assim que eu puder, certo? Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.